Lembre-se da sua primeira lembrança de infância. Quantos anos você tinha nessa memória? 4? 5? A neurociência do desenvolvimento nos diz que não formamos memórias episódicas antes dos 3 anos de idade. Supostamente, memórias antes disso são apenas fantasmas, erros no processo de formação de memória do cérebro, sonhos comuns confundidos com fatos. Isso é o que a pesquisa atual nos diz. É importante saber isso. Eu sou um estudante de pós-graduação estudando linguística. Meu trabalho frequentemente se cruza com o departamento de neurociência e fiz muitos contatos lá. Um desses contatos é o sujeito desta história, que chamaremos de DV. DV também é um estudante de pós-graduação. Ele estuda memória e usa um procedimento chamado estimulação magnética transcraniana. Esse procedimento usa radiação magnética para ativar partes específicas do cérebro. Imagine uma varinha mágica. Você pode apontar para um aglomerado de neurônios e dizer, dançam, e eles dançam. 2 meses atrás, D me pediu para ajudá-lo em um projeto pessoal que ele estava desenvolvendo. Ele me ajudou no passado quando eu aprendi a usar um EEG para minha pesquisa. Eu devia muito a ele. Não tinha escolha a não ser ajudá-lo em seu trabalho. DV é o que eu tenho como amigos. Cheguei ao laboratório dele após o expediente, como ele havia pedido. Ele estava esperando na porta. Usava um jaleco que era grande demais para seu corpo e o engolia nos ombros. Ele parecia tão infantil. Você está pronto? Ele perguntou. Pronto para quê? Eu perguntei. Ele não me contou nenhum detalhe sobre seu projeto. Eu só preciso praticar focando a máquina, disse ele. Estou mirando uma área do cérebro que ninguém alcançou com esse dispositivo antes. Concordei sem muita hesitação. Ele tinha se oferecido alegremente como meu modelo quando eu estava aprendendo a usar um EEG. A academia é construída sobre trocas de favores. Além disso, a máquina nem mesmo rompe a pele. Eu me acomodei na cadeira dele de exame. Ela tinha restrições de pulso de couro, mas nunca eram usadas. Estava voltada para uma janela de vidro. O laboratório ficava no topo do morro do campus. A noite pairava pesada sobre as luzes laranja da cidade. Alguns carros flutuavam pela rodovia. Tentei relaxar, disse D. Seu sopro estava fresco com um toque de gin. Ele ligou a varinha mágica e eu senti a vibração familiar da eletricidade no meu cabelo. As vibrações convergiam para pontos logo atrás das minhas orelhas, em ambos os lados da minha cabeça. Os pontos começaram a arder. Meu cabelo se arrepiou. Como você se sente? D perguntou. Ele estava sussurrando, mas sua voz estava carregada de expectativa. Acho que ele já sabia a resposta para a sua pergunta. Antes que eu pudesse responder, ouvi um grito vindo do corredor. Alguém estava gritando na escada. Alguém estava uivando como um animal atingido na perna. Ouvi carne estalar. Ouvi tendões rachando. Ouvi uma voz se engasgando com palavras. Alguém estava gritando o meu nome na escada. Eu acho que preciso de uma pausa, eu disse. Tentei virar para olhar para D, mas senti mãos segurando minha cabeça num lugar. Tentei mover minhas mãos, mas percebi que as faixas nos pulsos haviam sido apertadas. Quanto tempo eu fiquei aqui? Perguntei. Ninguém respondeu. O gemido no corredor se aproximava. Alguém estava batendo nas portas. Elas estavam trancadas. A porta do laboratório não estava. Por favor, desligue isso, eu disse. A corrente da máquina sentia como um raio, torturando atrás dos meus olhos. A janela se ampliou, os carros na estrada perderam o controle. Eu vi os faróis caírem no rio. Vi faróis se chocando uns com os outros. As luzes da cidade piscaram, uma a uma. A escuridão da paisagem era tão densa que eu poderia caminhar para ela. Então, eu fui. Estava lá no vazio. Havia mais distância à minha frente do que o horizonte da terra oferece. Eu estava sozinho por um precioso instante. Então, a escuridão foi quebrada por um homem. Ele era o homem do corredor. Ele era um homem sem pele, músculos e tendões pulsando, gotejando. Eu podia ver seu coração murchando em seu peito. Quando ele olhou para mim, ele era todo matadouro, nem humanidade. Ele estava tão perto que eu podia sentir o cheiro da carne podre nos ossos prateados. Seus dentes eram afiados como de um cavalo de corrida. Seu corpo estava borrado, como se deslocado no tempo. Sua boca parecia uma foto de exposição lenta de uma carcaça bromosa. Você se lembra de mim? Perguntou ele.
Seus dentes eram afiados como de um cavalo de corrida. Seu corpo estava borrado, como se deslocado no tempo. Sua boca parecia uma foto de exposição lenta de uma carcaça bromosa. Eu lembro. Eu disse porque eu me lembro. Quando eu era muito jovem para formar memórias, tive um sonho, e nesse sonho, um homem caminhou atrás de mim e me disse coisas sobre o universo que eu não queria saber. Ele era um homem sem pele. Ele era o homem que estava diante de mim no vazio. Ele me seguiu por cinemas, parques de cidade, túneis uivantes e florestas desleixadas e casas de infância apenas para me encontrar encolhido no canto do meu guarda-roupas. Ele disse algumas palavras que eu não tenho palavras para expressar. Acordei logo depois, suado, meu corpo coberto de suor frio, meus lábios queimando com vômito, meus olhos se revirando nas órbitas. Minha mente tentou rejeitar a memória. Eu procurei por todas as línguas para as palavras que ouvi naquela noite, mas nenhuma língua humana falou as coisas que eu ouvi. Ali no laboratório, o homem me encontrou novamente. A máquina quebrou minhas defesas e deixou ele entrar pela segunda vez. Ele falou aquelas palavras e pela segunda vez minha mente se recusou a guardá-las. Em algum momento, o que parecia uma eternidade depois, D retirou o dispositivo da minha cabeça. Eu acordei como se tivesse saído de um sonho. Quanto tempo eu fiquei conectado? Perguntei. Menos de 1 minuto, respondeu D, perdendo o tom de sabedoria. Sua voz estava baixa e tremendo enquanto falava. Até eu. Então eu percebi que meus pulsos não estavam amarrados. D estava congelado no canto. Levantei e peguei minhas coisas. Meus ouvidos estavam zumbindo, cada um com um tom diferente. Eram dissonantes. Eram as últimas notas de uma música que eu não ouvia há 20 anos. Eu não volto, disse eu. Por favor, não me contate. D assentiu, sua pele estava tão branca quanto seu jaleco. Caminhei 8 milhas para minha casa. Não confiei em mim para dirigir. A noite era silente enquanto caminhava. Até os grilos ficaram quietos para mim. Quando cheguei em casa, vomitei no lavabo. Olhei minha refeição subindo pelo ralo. Olhei no espelho. Minha camisa estava ensanguentada, exceto por um padrão de costelas na frente. O sangue estava ainda molhado ao toque. Minhas roupas estavam encharcadas em pós-parto. Joguei tudo no lixo. Agora, D e eu não nos falamos. Não nos vemos no campus. Eu faço meu trabalho regularmente. Pago meu aluguel na hora. Adormeço com programas de TV durante a semana e com uísque nos finais de semana. Eu não faço muito streaming hoje em dia. Eu, especialmente, não penso na minha infância. Em algum lugar, nos recessos insondáveis da minha memória inacessível, existem palavras que não deveriam ser ouvidas. Um homem sem pele escolheu me dizer essas palavras e eu escolhi 2 vezes agora não lembrá-las. No início da história, eu pedi para você se lembrar da sua primeira lembrança de infância. Espero que tenha sido simplesmente uma lembrança da sua primeira lesão ou algo semelhante. Eu espero isso porque em algum lugar no seu cérebro existe uma lembrança de algo que seu cérebro desenvolvido escolheu não lembrar. Eu espero isso porque o horror infinito dessas palavras esquecidas é muito grande para a mente humana compreender. Eu espero que seus sonhos sejam gloriosos e seus pesadelos lhe deixem feliz de estar acordado. E mais que tudo, eu espero que esta história te impeça de explorar os vórtices eternos e sem fim da sua mente. Quando nascemos, não temos defesas contra o mundo, físicas ou mentais. Talvez leve uns anos para construirmos essas defesas. Talvez as coisas que vimos antes disso sejam melhor esquecidas.